Boa noite, paz. Paz, Vilma, tudo bem? Muito bem, gente. Olha só, não? Nossa última aula desse livro. Férias! Parou que ficou fazendo graça, vai para a câmera. Última aula, né, desse livro. Semana que vem vocês já têm avaliação, olha que coisa gostosa, né? Essa semana vocês já estão tendo prova ou não? Ainda não? Tudo semana que vem? Que benção. Parabéns para vocês. Aí eu já vou adiantar para vocês que a prova da semana que vem eu vou permitir com consulta, tá? Então vocês podem consultar o livro, pode consultar a Bíblia, pode consultar o coleguinha não, que vocês vão fazer só prova individual, coleguinha não. Então pode fazer com consulta e só relembrando, né? Eu acredito que vocês já saibam disso, mas o que vai cair na prova dos capítulos 7 a 12, tá? Do 7 em diante. Então, são esses os assuntos que vão ser tratados. Mas, como eu disse, então, pode consultar sem problema nenhum, tá certo? Bom, na última aula, nós fomos até a prisão de Jesus no Getsêmani. Né? Falamos até a prisão de Jesus no Getsêmani. E na aula de hoje nós vamos terminar, então, os evangelhos falando do julgamento para frente. Né? Então, o julgamento judaico, onde se deu o julgamento romano, né, perante Pilatos e Herodes também. Enfim, e os momentos, né, da crucificação, morte e ressurreição, né, aparecimento, pós-ressurreição e ascensão aos céus, tá certo? Então, aqui, isso aqui nós já vimos na aula passada, mas apenas é para pegar um gancho, tá? Então, quando Jesus entra, faz sua entrada triunfal em Jerusalém, né, ele estava ali sempre ensinando ali no templo, dessa vez não é diferente, e nessa última semana de Jesus, após sua entrada triunfal em Jerusalém, ele passa a pregar muito contra a hipocrisia dos judeus. E isso vai instigando cada vez mais eles, na verdade, como nós já vimos em aulas anteriores, eles já estavam querendo prender Jesus, já estavam querendo matar Jesus em outras ocasiões, em outras situações. Nessa semana, então, ele passa a falar de forma mais enfática em relação a essa hipocrisia e acaba que um dos seus seguidores, um dos 12, Judas Iscariotes, acaba o vendendo, né, fazendo um acordo ali com os sacerdotes para que Jesus fosse preso. Então, na quinta-feira à noite, Jesus reúne os discípulos e vai para o local onde é celebrada a ceia, né, a última ceia. Dá ali todos os ensinamentos, as últimas instruções aos discípulos, lava os pés dos discípulos e após isso vai para o Monte das Oliveiras, onde ali no Monte das Oliveiras ele passa ali momentos em oração, em angústia, né, em função do momento para o qual ele veio havia então chegado. Não necessariamente a angústia estava relacionada com o sofrimento físico, mas a angústia relacionada com o sofrimento espiritual, né, a separação espiritual. Porque quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, ele não está falando em relação ao sofrimento físico, está falando em relação à separação espiritual que ocorreria no momento da sua crucificação, momento em que o pecado da humanidade recairia sobre ele. Né? E como a própria Bíblia nos diz, ele que foi o justo, morrendo pelo injusto, ele que se fez maldito por nós,
para que sobre ele recaísse todas as nossas iniquidades, e nós fôssemos então considerados justos diante de Deus, então justificados pelo sangue de Jesus. Judas chega ali com a comitiva e leva Jesus ali pro Sinédrio, né? Então Jesus é preso lá no Getsêmani, levado ao Sinédrio para ser julgados ali pelos sacerdotes e escribas, né? Foi enviado também a Pilatos, a Herodes, que eram desafetos e acabaram até fazendo as pazes em função desse julgamento, né? E aí foi condenado à morte e morte de cruz, né? Então, aqui existiam várias irregularidades relacionadas com o julgamento de Jesus. Tá? Primeiro, mesmo dentro da lei judaica, Jesus não poderia ter sido julgado de madrugada. E eles não tinham testemunhas. Tanto que quando se começa o julgamento, ali na leitura, se você fizer a leitura, você vai perceber isso, se começa a levantar pessoas, a aparecer pessoas, mas nenhuma pessoa, nenhum testemunho acaba sendo convincente. E aí uma pessoa fala sobre ele ter falado contra o templo, que ia destruir o templo, e outra fala que ele se dizia filho de Deus, e aí, enfim, né, o sacerdote faz a pergunta para Jesus, você é o filho de Deus? Diga logo. E aí nós temos uma diferença de narrativa, quando um diz que Jesus fala tu o dizes, o outro fala eu sou, né, Jesus falando eu sou, o fato é que Jesus se coloca ali, realmente nessa condição, né, o tu o dizes, não é uma resposta em forma de esquiva, né? Jesus não estava se esquivando da pergunta. Ele simplesmente estava confirmando aquilo. Você está dizendo. Né? Você está dizendo, você não precisa me perguntar, você já sabe disso. É mais ou menos nesse sentido. Tanto que, após dito isso, tu o dizes, Jesus fala, o que o sumo sacerdote faz? Ele rasga as suas vestes, né? E o rasgar as vestes, dentro do costume judaico, ele está relacionado com um profundo pesar em relação à situação que se coloca ali diante dele. Né? Era utilizado em situações de luto, em situações de perda, em situações de lamento, em situações, como nesse caso, de profunda repulsa pela situação que se apresenta, né? Que é o caso ali quando Jesus se pronuncia como sendo filho de Deus, então o sumo sacerdote rasga ali as suas vestes. Bom, então, várias irregularidades. Primeiro, não poderia ter sido julgado nesse horário. Segundo, as testemunhas deveriam ter sido ouvidas antes da prisão e não arrumadas ali na hora, né? E aí, então, ele é levado perante a autoridade romana pelo fato de que o tribunal judaico não tinha poder para determinar a pena de morte, né? Não tinha poder para determinar a pena de morte. Então, por isso que eles precisam ali do aval romano para que Jesus fosse julgado e considerado culpado e então crucificado, né? O Sinédrio não poderia julgar esses casos cuja pena seria a morte. Então, Jesus, o caminho de Jesus é esse daqui, né? Primeiro, na verdade não está na sequência aí, né? Deve ter colocado já na sequência correta. Então, primeiro, ele é levado aqui. Deixa eu colocar marca-texto. Primeiro aqui perante o Sinédrio, né? Jesus é julgado aqui perante o Sinédrio, diante de Caifás. Depois ele é levado ali diante de Pilatos, né? Jesus é julgado aqui. Então, aqui primeiro, segundo e aqui e terceiro é levado para Herodes e depois Herodes envia de volta para Pilatos. Então, esse é a sequência de julgamentos aí. Bom, diante do Sinédrio, a gente já falou um pouquinho, ele vai perante Pilatos, Pilatos não encontra nenhuma razão que justificasse a crucificação, a morte de Jesus.
Tanto que quando ele ouve falar que ele era galileu, o que ele faz? Né? Herodes, que era governante ali da Galiléia e da Pérea, o que ele faz? Estava ali em Jerusalém naqueles dias, por ocasião das festas, manda, fala, quer meio que se ver livre, né? Então aí manda lá para Herodes, fala, deixa que Herodes, pelo menos se Herodes considerar ele culpado e quiser condenar a morte, então que a culpa recaia sobre ele. Vamos dizer, mais ou menos isso que Pilatos pensou. Só que chegando lá, Herodes queria se divertir ali com Jesus. E Jesus, ficando calado, não respondendo nada, Herodes o considera um louco, um lunático, e acaba enviando de volta para Pilatos. E aí, por fim, a partir da pressão, né? A pressão do povo ali em relação à crucificação de Jesus, que eles queriam ver Jesus morto de qualquer jeito, e os líderes judaicos incitando uma possível rebelião ali no meio do povo, Pilatos acaba cedendo a essa pressão e condenando, mandando açoitar Jesus, depois condena ele à crucificação. Pilatos, muitas vezes, é visto na história como uma pessoa condescendente, uma pessoa... eu acho que condescendente não seria nem a palavra, mas uma pessoa até certo ponto boa, porque ele queria, de alguma forma, soltar Jesus, porque ele não via, né? Não via nenhum crime naquilo que Jesus havia feito. Porém, a história mostra Pilatos completamente diferente, né? Os historiadores mostram Pilatos como uma pessoa extremamente sanguinária, né? Era uma pessoa que cometia abusos, era arbitrária, né? Então eu acho que a Bíblia dá até uma aliviada em relação a Pilatos, né? Quando nós analisamos aqui o texto, parece que ele até estava de boa vontade ali, mas esse não é o Pilatos que a história mostra, né? Os historiadores mostram várias atrocidades que foram cometidas por Pilatos. Na verdade, ele não queria nem se envolver, né? E aí, por causa da pressão, ele acabou cedendo e concedendo aquilo que os judeus estavam solicitando, né? E quando a gente fala judeus aqui, né, para não generalizar, nós estamos falando a respeito dos líderes. Quem queria Jesus morto eram os líderes. Então eles incitaram as massas e as massas acabaram ali apoiando, né, essa crucificação também, tá certo? Então ele vai, né, julgamento ali diante de Pilatos, a preparação para a crucificação. Aqui apenas um comentário em relação as horas que são citadas na Bíblia, porque normalmente, às vezes é citado a terceira hora, a hora nona, a hora sexta, então, de que forma que funciona isso, né? A hora terceira é o equivalente às 9 horas da manhã, porque eles começavam a contar a partir das 6 horas, ou ali o nascer do sol, né? Então, a partir do nascer do sol, se contavam as horas. Então, a terceira hora, 9 horas da manhã, sexta hora, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde, né? Então, Jesus é crucificado ali pela manhã. Ao meio-dia, ocorre a passagem onde o céu se escurece, a luz do sol, né, fica amainada, e às 3 da tarde é o momento em que ele expira, né, que ele morre. Então, passa-se um tempo ali, quando os soldados vão quebrar as pernas dos três, né? Eles foram lá para quebrar a perna dos três. Por quê? E nós vemos na narrativa que Pilatos até se espanta que Jesus havia já morrido, né? Numa das narrativas, Pilatos se espanta pelo fato da rapidez com que eles já haviam morrido. Então, quando eles vão lá para pedir o corpo de Jesus, falam, mas já morreu? Porque não era comum isso, né? O comum das pessoas crucificadas eram ficar ali, às vezes, alguns dias na cruz, né? Nesse sofrimento. E a luta, normalmente, era meio que uma luta reflexa, né? Porque
o próprio corpo, né, a reação natural do organismo é tentar sobreviver a todo custo. Então, ou ele apoiava sobre os pés para aliviar os braços, mas quando cansava ele tinha que se soltar. E aí os braços ficando esticados, acontecia que eles não conseguiam respirar. Então eles ficavam aquela luta, né, entre conseguir respirar e normalmente essa luta aí às vezes demorava bem mais de um dia, né? Demorava dias ali, 2 ou 3 dias às vezes. Mas Jesus, em função das feridas, né, daquilo que ele já havia sofrido, né, dos açoites, enfim, né, ele acabou expirando bem antes ali, né, em função da situação que ele já se encontrava. Tanto que quando os soldados chegam lá para quebrar as pernas, e o objetivo de quebrar as pernas era exatamente esse, o braço esticado fechava a respiração. Então, se quebrassem as pernas, eles não iam conseguir se apoiar sobre os pés e morria mais rápido, né? Então, essa que é a ideia. E quando chegaram para quebram as pernas dos dois que estão dos lados, né? Eles davam uma porretada no joelho, na verdade, para desconjuntar o joelho. E aí eles quebram as pernas dos dois que estavam do lado e vendo Jesus, já que já tinha expirado, aí eles só vão lá para perfurar com uma lança, apenas para conferir se realmente ele havia morrido. Né? Então, quando estava próximo do Shabat, né, que começa na sexta-feira, à noite, foi pedido que eles fossem mortos e fosse antecipada, então, essa morte aí. Passado 3 dias, né, e aqui os 3 dias nós precisamos entender como o tempo contado à parte pelo todo, isso significa que Jesus morreu na sexta-feira, então já se conta um dia. Passou o sábado e entrou o domingo. Então, domingo não são, quando a gente fala 3 dias, nós não estamos falando em 72 horas, nós estamos falando em dias da parte pelo todo. Então, você tem a sexta-feira, o sábado, e o domingo, mesmo que tenha tanto a sexta quanto o domingo apenas parte, é contado como um todo ali. É por isso que é dito, né, que Jesus ressuscita no terceiro dia, a partir do momento da sua morte, da sua crucificação. Né? Então ele ressuscita, e aí lá em Mateus, no capítulo 28, nós vemos a mentira que foi contada a respeito de Jesus, né, da sua ressurreição, e depois eu queria mostrar para vocês ali. Aliás, deixa eu fazer isso já. No livro aí de vocês, tem várias tabelas aí que eu acho interessante para se localizar em relação aos acontecimentos e as refutações que as vê em função de algumas dúvidas que são geradas a partir do próprio texto. Né? Então, na página 128, vocês têm o primeiro detalhe aí, quando fala a respeito ali da planta, né? E aí nessa imagem dá para ver onde ficava o templo, né? Onde ficava a fortaleza, que ficava um pouquinho acima ali do templo, que vocês podem ver. Do lado um pouquinho, se você caminhar um pouquinho para a esquerda, você vai ver os 2 locais que possivelmente se referem ao Gólgota. Então tem o Gólgota tradicional, onde hoje é a igreja do Santo Sepulcro, e o outro Gólgota, que é um pouquinho mais para cima, que é outra possível localização, é onde hoje se encontra o Jardim da Tumba. Né? Então tem esses 2 locais hoje, né, para visitação, que possivelmente se referem ao antigo local da crucificação. Então um pouquinho mais para baixo vocês conseguem ver ali a casa de Caifás, né? E então ali o percurso, né, da casa de Caifás até a Fortaleza Antônia, da Fortaleza Antônia até o Gólgota, e aí você vê um pouquinho mais à esquerda ainda o Palácio de Herodes, né? Então Jesus vai para onde está Herodes, depois volta para a Fortaleza Antônia e depois vai para um desses outros 2 locais aí da crucificação. Virando a página,
aqui na página 130, ele tem cronologicamente aqui os últimos momentos, né, que acontecem, que se sucedem ali os eventos, né? Então, Jesus conduzido para a execução às 9 horas da manhã, quando dá ali a sentença, das 9 ao meio-dia, né, quando Jesus já está crucificado, as primeiras 3 horas da crucificação, e do meio-dia às 3, as últimas 3 horas, né, as 3 horas seguintes que se dá ali. Então, Jesus fica crucificado durante 6 horas, né? Eu ia falar 6 horas apenas, mas apenas em função do que normalmente acontecia, né? Não que seja pouco. Na página 132, vocês têm alguns questionamentos, né? Algumas teorias relacionadas à ressurreição de Jesus, ou à não ressurreição, né? Eles acreditam que é a teoria do desmaio, então que Jesus, na verdade, não tinha morrido, mas apenas desmaiado. Outros que roubaram o corpo de Jesus. A terceira teoria, que os próprios judeus removeram o corpo de Jesus e esconderam para evitar maiores problemas. E a teoria da alucinação, que na verdade, o Jesus ressurreto foi uma alucinação coletiva, né, de várias pessoas que acabaram vendo. E aqui, então, você tem o que dizem essas teorias e, embaixo, as razões pelas quais essas teorias não são verdadeiras, né? Elas podem ser facilmente, todas elas, refutadas, não só pela narrativa bíblica, mas pela própria narrativa da história, né, daquilo que aconteceu na história. Na página seguinte, página 133, tem o último quadrinho que eu queria comentar com vocês, que é o quadro onde mostra as aparições de Jesus após a sua ressurreição, né? E esse quadrinho, ele não se limita aos evangelhos, mas ele mostra também as aparições que acontecem lá no livro de Atos, né? Então, ali, quando Atos descreve, né, Jesus aparecendo a várias pessoas, descreve ele também que ele apareceu a mais de 500 irmãos, né? Então, Jesus, durante 40 dias, após a sua ressurreição, esteve aqui em aparição a muitas pessoas, muito além daquilo que é narrado pelos próprios evangelhos, né? Então, esse quadro, ele traz esse cenário geral aí, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala a respeito da aparição, aliás, vou mostrar depois para vocês uma tabelinha que mostra essas aparições dos evangelhos, tá? Desses textos aqui que nós vamos analisar hoje. Não tem as aparições relacionadas em Atos. Mas aqui a ressurreição é tida como anunciada primeiramente a Maria Madalena, tá? Porém, o Evangelho de Mateus, vai falar que Jesus fala com as duas mulheres. Que duas mulheres? As duas, depois nós vamos lá para o texto bíblico para mostrar. E o Evangelho de Lucas não vai fazer menção, né, de Jesus aparecendo ali próximo do túmulo. E Marcos e João falam que a aparição de Jesus se dá para Maria Madalena. Bom, Maria Madalena era uma das duas citadas ali por Mateus. Então, Jesus poderia muito bem ter aparecido para as duas, só que Marcos e João afirmam simplesmente a aparição ali a Maria Madalena, certo? Então, não só Maria Madalena, não só a outra Maria, que é citada por Mateus, mas outras mulheres estavam presentes ali também. E aí nós vamos falar um pouquinho nessa tabela, daqui a pouquinho a gente vai dar uma lida ali para ver quem é que estava lá, afinal de contas, né? Quem foi no túmulo de manhã e para quem viu os anjos e para quem Jesus apareceu também, certo? Jesus aparece aos discípulos e lhes dá a grande comissão, prometendo estar com eles todos os dias até o final dos tempos. É o final do Evangelho
de Mateus. Bom, falando um pouquinho aqui da cruz, né? O texto bíblico aqui de João vai dizer o seguinte: e Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas ele disse, sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Primeiro, né, por que Pilatos escreveu isso? Qual é a razão pela qual Pilatos escreveu esse título, né? Como está escrito aqui, a palavra utilizada aqui é título, né? Mas, na verdade, isso aqui era uma acusação. Então, todos os que eram crucificados, eles tinham sob a sua cabeça identificado qual é o crime pelo qual eles estavam morrendo. E o que Pilatos ia escrever? Se nenhuma acusação foi, de fato, comprovada. E Pilatos apenas concedeu que Jesus fosse crucificado por causa da pressão do povo. Então, aí, como eles disseram que ele se fez rei, aí eles disseram para Pilatos: não, nós só temos rei a César, porque ele está se colocando acima de César e esse tipo de coisa. Então, acusações falsas ali. Então, como essa foi a acusação levada diante de Pilatos, porque eles não poderiam simplesmente falar: ele se julga filho de Deus. Isso é uma coisa, questão religiosa, e o que vai acontecer se eles insistissem nessa questão? Pilatos ia acabar libertando Jesus. Então, eles colocaram o foco na questão de que Jesus representava um risco para o Império Romano, dizendo que ele se fazia rei e se colocava acima do próprio César. Então, a acusação que foi colocada é exatamente essa: Jesus Nazareno, então o nome da pessoa, e o crime, né? Rei dos judeus. E a razão pela qual se escreveu nas 3 línguas era aquilo que nós já até falamos numa das primeiras aulas, né? Que o hebraico era a língua o hebraico era a língua dos judeus, né? A língua religiosa dos judeus. O latim, a língua oficial do Império Romano, onde por meio da qual se davam as ordenanças que vinham dos governantes, e o grego, que era a língua falada, né, pelo povo em toda a extensão do Império. Então, essa é a razão. Agora, tem uma teoria que diz que não foi escrito em hebraico, mas em aramaico. Tá? E por que isso? Pelo fato de que o hebraico era utilizado somente dentro do contexto religioso. E a língua falada pelos judeus era o aramaico. E o que está escrito lá no texto original, quando a gente vai para o grego? Né? Literalmente, o texto está dizendo a língua dos judeus, a língua dos hebreus. A língua dos gregos, a língua dos hebreus e a língua dos romanos. Então, não está latim. A palavra no grego não é latim. A palavra no grego é a língua dos romanos. Então, a língua dos romanos, a língua dos gregos e a língua dos hebreus. Então, a língua dos hebreus pode ser que tenha sido o hebraico, pode ser que tenha sido também o aramaico. Bom, a diferença entre o hebraico e o aramaico é muito sutil. Né? Não existe, ele tem uma diferença muito maior, às vezes, na escrita, nos caracteres, né? No formato dos caracteres, do que propriamente na pronúncia. A pronúncia é muito parecida e algumas palavras são muito parecidas. Por exemplo, quando a gente olha no texto bíblico e que Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, um dos textos está em hebraico, que é esse, Eli, Eli, lama sabachthani, e uma outra palavra que era Elohi, 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 lama sabachthani.
Então, você percebe que é muito próximo, é muito parecido. Apenas a palavra Deus ali, Deus meu, que um falava Eli e outro que falava Elohi. Mas mesmo assim é muito parecido. Então, só para vocês terem uma ideia assim dessa diferença sutil entre o hebraico e o aramaico. Bom, isso não mudaria em nada isso que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho algo bastante interessante, né? Então, aqui nós temos o grego, né? Escrito em grego, escrito em latim, e aqui em cima é escrita em hebraico. Então, o hebraico, ele ficaria mais ou menos isso daqui, mais ou menos não, né? Exatamente daqui, né? Yeshua ha-Natseret vamelech ha-Yehudim. Então, as letrinhas aqui, ó, essas que estão em vermelhinho, são as iniciais de cada uma dessas 4 palavras, né? Que são colocadas aqui, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E essas letrinhas aqui iniciais, é interessante que olha o que forma, né? É o Yud, Re, Vav e Re, né? O que essas letrinhas formam dentro da Bíblia? Lembra alguma coisa de vocês, esse Yud, Re, Vav e Re? Vou colocar em caracteres latinos. YHWH. Mudou alguma coisa? Não? O que é esse nome aí? Abra o microfone aí. Abra aí, Eunice, está falando? Pra você ler meus lábios, né? Eu não sei se eu consegui ler, não. Yahvé. Exatamente, é o tetragrama divino. Então, o nome de Deus em hebraico é Yud He Vav He. A pronúncia de Yud He Vav He é incerta. Na verdade, alguns falam que é Yahweh, outros falam que é Yahu, outros falam que é Yau, né? Tem várias possibilidades aí, porque são letras que além de representar, porque o hebraico ele só tem consoante, ele não tem vogal. Mas tem algumas consoantes que têm, além do seu som normal de consoante, tem um som de vogal também. E as 4 letras, né, na verdade são 3, né, Yud, Rei, Vav, as 3 letras, além do seu som normal de consoante, eles são vocalizados também, né? Ou seja, eles substituem as vogais em algumas ocasiões. Então, por causa disso, tem várias possibilidades de pronúncia, tanto que os próprios judeus, com receio de pronunciar o nome de Deus errado, eles não falam. O que eles vão falar? Eles substituem o nome de Deus por Adonai, que significa Senhor, ou Hashem, que significa simplesmente o nome, né? Mas não falam, não pronunciam o nome de Deus, pelo fato de que não se sabe exatamente qual é a pronúncia. Os Vamos lá, como eu estava dizendo, né? Os linguistas se dividem em 2 nomes principais aqui, né? Que é Yahu e Yahweh. Né? Eles dizem que os nomes mais prováveis são esses 2. Né? Então, alguns argumentam que o mais provável seria o Yahu e o outro que seria Yahweh. Yahweh, né? Ou que ficaria mais próximo da nomenclatura Javé, né? Ou Jeová, que normalmente algumas traduções às vezes trazem, né? Essa tradução, né? Jeová.
Bom, Jeová, eu tenho certeza que não é. Por que não, eu tenho certeza que não é? Porque o hebraico não tem um som de J, né? Não tem essa letrinha aqui, ó, que é o Yud, vai ter o sonzinho de I quando ele aparece no começo, né? Então, por exemplo, a palavra Jerusalém, que é Yerushalayim, o próprio nome de Jesus, né? Que é Yeshua. Não, enfim, né? O Jeremias, que é Iermeniahu. Então, esses nomes, quando são latinizados, esse I acaba veio se tornar um J, né? Quando eles são latinizados. Então, por essa razão, não propriamente no latim, tá? Quando eu falo latinizado, eu não estou dizendo simplesmente do latim, mas todas as línguas relacionadas, línguas latinas, né? Tanto que o próprio latim, ele vai colocar aqui o I, né? Ó, Iesus, Nazarenos, Rex e o Daorem. Ele vai mostrar aqui o I, vai colocar o I também. O grego também é assim, enfim. Mas quando ele vem, por exemplo, para a língua portuguesa, se utiliza ali o J no lugar do I. No caso de Jesus, Jeremias, Josué, né? O nome de Josué também começa com o Yud, que tem o som de I. Então, Jeová não é. Ou Yahu, o Yahweh, ou tem outras possibilidades ali também, e essa é a razão pela qual os judeus não falam, não pronunciam, né? Porque não se sabe exatamente qual é a pronúncia. Mas aqui é interessante que esse tetragrama aparece na inscrição que Pilatos manda fazer na placa que vai sobre a cabeça de Jesus na cruz, indicando ali quem ele era e qual é o seu crime, né? Rei dos judeus. E involuntariamente ele coloca Jesus ali como sendo a própria essência divina, né? O próprio Deus ali crucificado. No finalzinho, lá no Evangelho de João, tem aquela famosa passagem, né? Uma das famosas, em que Jesus conversa ali com Pedro, né? E vocês estão conseguindo ler tudo aí? Vou pedir para Vilma ler essa parte aqui para mim. Ó. Ele tá escrito em grego transliterado, né? Então, né, não sei o que é pior, o grego normal ou o grego transliterado, mas enfim. Aqui é simplesmente para demonstrar e dar destaque nas palavrinhas que que são utilizadas nessa conversa, que é a palavra amor. Quando você traz para a língua portuguesa, você não tem diferença nenhuma, né? Porque Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu amo. Né? Não tem diferença nenhuma. Mas quando você vai para o grego, você tem duas palavrinhas que são utilizadas aqui, que é a palavra ágape e a palavra filéu, né? Que são duas palavras traduzidas por amor, mas que representam amores diferentes, né? Amores distintos. Então, quando você quando você fala o amor relacionado à ágape, você está falando a respeito de um amor pleno, de um amor completo, de um amor incondicional. E quando Jesus então pergunta para Pedro, ele pergunta se Pedro ágape. E Pedro responde que ele filéu. Então, aí Jesus faz isso duas vezes. Aí ele pergunta de novo aqui, ó, ágape, e a resposta que vem de Pedro é filéu. Né? Eu te filéu. Tu me ágapes, Pedro? Eu te filéu. Tu me ágape? Eu te filéu. Então, sempre aqui, Pedro responde de uma forma a demonstrar um amor inferior àquilo que Jesus estava mencionando. E aí, o que Jesus faz na terceira vez que ele pergunta? Pedro, tu me filéu?
ou filei, né, que é a conjugação aqui, também relacionado com amor filéu. Então, e Pedro, nesse momento, ele responde com filéu e se entristece. O texto fala que ele se entristece com isso. Porque, ao mesmo tempo ali que Pedro se considerava incapaz de dizer para Jesus que o amava daquela forma, daquela maneira, né, em função até dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos, da sua negação durante o julgamento. Então, não só por isso, mas também pelo fato de Jesus ter mudado a palavra na pergunta na terceira vez, meio que aceitando, né? Jesus aceita esse amor inferior de Pedro nesse momento, né? Jesus se contenta, entre aspas, né? Vamos colocar assim, com esse amor inferior. Então, quando Jesus faz essa pergunta e Pedro se considerando incapaz de amar Jesus e percebendo ali o tamanho do amor de Jesus para com ele, em comparação com o amor dele para com Jesus, e aí é por isso que ele se entristece. Então, Jesus aceita esse amor incompleto, esse amor imperfeito, esse amor que precisa da graça de Deus para se aperfeiçoar. Nós não podemos amar a Deus simplesmente de forma humanamente, né? Pela nossa incapacidade, pela nossa imperfeição, né? Nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos da manifestação do Espírito Santo para aperfeiçoar, então, esse amor, né? Para que nós possamos dizer que realmente amamos a Deus. Algumas outras considerações aqui, né, sobre o texto de uma forma geral. Vocês podem perceber que eu pulei algumas coisas, mas calma que eu vou voltar nas questões mais polêmicas depois, tá? Estou falando das questões mais simples, vamos colocar assim, mas sem discussão. Então, essas considerações aqui, né, que sem ressurreição não haveria cristianismo. O apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação, ou seja, é inútil, né? Não haveria por que falar, não haveria por que pregar o evangelho se Cristo não ressuscitou. Então, a essência do cristianismo é a ressurreição de Jesus. A essência da fé cristã é que ele ressuscitou, né? Não existe cristão, ou pelo menos não cristão genuíno, pode existir até alguém que se confessa cristão. Mas não existe um cristão genuíno, biblicamente falando, que não creia que Jesus ressuscitou. Se ele não crê que Jesus ressuscitou, trata-se apenas de alguém que acha bonitinho a história de Jesus, que acha interessantes os ensinos, mas que de fato não é um cristão genuíno, né? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam, e é necessário que creiam no Filho de Deus e que ele ressuscitou, né? E por meio da sua ressurreição, se fazendo primícias daqueles que ressuscitaram, nós também um dia ressuscitaremos com ele. Outra consideração, né? Eu disse para vocês que o sumo sacerdote rasga suas vestes, né, no momento em que ele fala com Jesus, ou que ouve da boca de Jesus que ele é o Filho de Deus. E eu disse para vocês que o costume permitia que se fizesse isso, né? Em algumas situações, os judeus era comum, nós vemos outros exemplos bíblicos narrados aqui de pessoas que rasgaram suas vestes em determinadas situações. Porém, a lei não permitia que o sumo sacerdote fizesse isso. O sumo sacerdote jamais poderia rasgar as suas vestes. E quando o sumo sacerdote rasgava as suas vestes, isso indicava que ele abria mão naquele momento do seu sumo sacerdócio. Duas coisas são interessantes na narrativa em relação ao sumo sacerdote. Primeiro, que vem da boca dele
que era necessário que um morresse pelo povo, né? De uma forma profética ali, meio que sem querer profetizar, mas já profetizando, né? Ele fala que era necessário que um morresse por todo o povo. E de uma forma inconsciente também aqui, esse sumo sacerdote transfere o seu sumo sacerdócio àquele que está diante dele. É lógico que o texto não está dizendo isso, mas simbolicamente ali ele abrindo mão do sumo sacerdócio, rasgando as suas vestes, e nós vemos o próprio Jesus sendo chamado, lá em Hebreus, principalmente, de nosso grande sumo sacerdote. Jesus, ele se fez, então, não só o sacrifício, mas ele encerra em si mesmo não só a posição de sacrifício, mas também a posição daquele que oferece o sacrifício, quando ele se oferece a si mesmo. Então, ele tem tanto a função do cordeiro quanto a função do sumo sacerdote, que oferece o sacrifício pelo povo, que asperge o seu próprio sangue no propiciatório, para resgatar o povo do seu pecado. Então, aqui nós temos um simbolismo aqui relacionando quando o sumo sacerdote abre mão ali do seu sacerdócio e quando Jesus então assume essa posição de sumo sacerdote segundo não a ordem levítica, porque Jesus não era da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, assim como Hebreus vai falar. E uma terceira consideração aqui é em relação ao cantar do galo. Tem uma celeuma aqui sobre essa questão do cantar do galo. Se era um galo bicho ou se esse galo, na verdade, era outra coisa. Alguns falam que é uma corneta que tocava ali. Por quê? Porque o verbo utilizado aqui para cantar é um verbo que é utilizado para ressoar instrumentos. Então, por exemplo, um tambor, uma corneta. Então, essa palavra pode ser traduzida também por ressoar. Então, ressoar o galo fica meio esquisito. A não ser que você dá aquele apertão nele, ele dá, vai ressoar o galo. Mas seria o cantar dele também, né? É a voz do galo. Ou o galo estrebuchando, né? Então, existe essa questão. E os dois principais argumentos que dizem que não era um galo de verdade é que não se permitia a criação de galos ali naquela localidade. Dá uma olhadinha de novo lá na página 128. E vocês vão perceber ali, dentro dos muros da cidade, não se permitia a criação de galos. Então, olha só onde estava ali o local onde Jesus foi julgado, na casa de Caifás, bem no centro ali, basicamente, da cidade, Fica mais ou menos ali no centro desse mapinha. E bem ao lado do templo. Então, seu argumento é que, não sendo permitido, como é que ia um galo cantar ali? E o segundo argumento a favor de que não era um galo bicho, está lá em Marcos 13:35. Que vai dizer assim, quando Jesus está falando a respeito da vigilância, o que ele vai dizer lá? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. E aqui o que ele está dizendo? Assim como o dia era dividido em 4 períodos de 3 horas, a noite também era dividida em 4 períodos de 3 horas. E esses períodos noturnos eram chamados de vigílias. Então você tinha a primeira vigília, que era das 6 às 9, você tinha a segunda vigília, que era das 9 à meia-noite, terceira vigília, meia-noite às 3, quarta vigília, das 3 às 6. E a terceira vigília, então, era exatamente o que ele chamava de cantar do galo, que era a vigília que ia da meia-noite às 3 horas.
Então, Jesus é levado diante do Sinédrio exatamente ali por volta de meia-noite. Meia-noite e pouco, né? Ali, então, da quinta para sexta. E essa vigília da qual Jesus está sendo julgado é exatamente chamada de Cantar do Galo. E existia um costume de troca de guarda em cada vigília. E a cada troca de guarda havia um ressoar de uma trombeta. Então, eles dizem que é essa trombeta que foi anunciada. Então, se fazia 3 chamadas com a trombeta para anunciar que deu o período. Então, se fazia um pouquinho antes o primeiro toque, depois o segundo toque e o terceiro toque, que se dava exatamente às 3 horas da manhã, falando que já então tinha passado dessa terceira vigília e entrado na quarta vigília. E é por isso que um dos evangelistas, e agora, assim, de cabeça eu não vou lembrar qual deles, que eu não anotei. Um deles diz que Jesus fala, ó, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Então, quando Pedro, ou quando Pedro nega Jesus, toca uma vez, ele nega mais 2 vezes, aí toca a segunda vez, e aí Pedro olha para Jesus naquele momento e ele lembra do que Jesus havia falado, e aí ele sai ali chorando amargamente, né, em relação àquilo que ele tinha feito, porque Jesus tinha dito que ele negaria 3 vezes, né? 3 dos evangelistas vão falar que ele negaria 3 vezes após o cantar do galo, e um deles fala que ele negaria 3 vezes após o galo cantar 2 vezes. Tá? Então, estou cravando aqui para vocês que é trombeta? Não estou cravando. Mas a maioria, os indícios mais fortes pendem exatamente para esse lado. Né? Como não era possível a criação de galo, mas a palavra para galo, que era o galicinium, né? Em latim, galicinium. Aliás, esse é até o nome de onde hoje está a casa de Caifás, ela é chamada exatamente de galicinium, pelo fato do galo ter cantado ali. E quando você vai visitar, tem um galo, uma imagem de um galo desenhado não, né? Tem uma estátua, né, de um galo em cima da estátua do apóstolo Pedro, naquele local hoje. E aquele local é chamado exatamente de Galicinium, e o Galicinium era o nome não do galináceo, né? Não é do bicho, do galo, mas Galicínio era exatamente o nome do soar da trombeta, né? Porque estava relacionado a essa troca de vigília. Tá certo? Enfim, se era galo ou se era trombeta, não vai mudar o valor do dólar, ele vai continuar acima dos R$5. E um outro detalhe antes, né, de eu falar sobre isso, sobre a negação de Pedro. Aliás, eu vou falar depois, né? Depois eu falo. Se eu me esquecer, é que eu não coloquei aqui na apresentação. Eu vou anotar aqui para não me esquecer. Muito bem. Então, é o seguinte, gente, ó. Tem 2 pontos difíceis de conciliação nos evangelhos aqui, nesses eventos finais. Mas o mais difícil, penso eu, é esse daqui. Tá? Sobre as narrativas sobre a negação de Pedro. Então, aqui você tem a primeira negação, a segunda negação, a terceira e o local onde foi feito o questionamento. Aqui você tem os 4 evangelhos. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, o primeiro, ok, aqui, ó, beleza, ticado. Né? Todos eles falam a mesma língua, mesma linguagem. Porém, Mateus vai falar que essa primeira negação foi no pátio do templo.
Já João vai falar que era a empregada que cuidava da porta. Né? A empregada que estava no pórtico. Mateus vai mencionar o pórtico, então que Pedro sai ali do pátio, aí ele vai para o pórtico, onde alguém questiona ali, aí Mateus vai falar que foi outra empregada. Que ele foi para o pórtico, então, e foi questionado ali pela segunda vez. João inverte isso. Né? Ele fala que depois, então, algumas pessoas reunidas no pátio, enquanto ele se aquecia, alguém ali do meio questiona João. Marcos vai falar que a segunda vez que ele é questionado é a mesma empregada. Então ele vai dizer o seguinte, ó, Marcos narra como Pedro chegou ali, uma das empregadas questiona e essa mesma empregada depois vai questionar, é você sim. E aí ele nega pela segunda vez para a mesma empregada. Enquanto Mateus usa a palavra outra empregada. E Lucas vai falar que foi um homem. E depois, mais adiante, na terceira negação, ele vai dizer que foi outro homem. Aqui, ok, também essa terceira negação, ela se encaixa, todas elas se encaixam, porque aqui estavam algumas pessoas reunidas, aqui também algumas pessoas reunidas. Alguém dos que estavam ali reunidos pergunta, questiona. Lucas vai falar que é um outro homem e João vai falar que esse homem era o servo do Sinédrio. Ok, beleza, não tem nenhum problema aqui em relação a isso. Agora, o grande problema está nessa segunda negação aqui. Né? Essa segunda negação, as palavras utilizadas aqui pelos evangelistas vão destoar umas das outras. Né? A única que dá para encaixar aqui é a narrativa de João, quando ele fala de algumas pessoas que estavam ali reunidas, e aí dentre essas pessoas podia ser um homem, podia ser uma mulher, sem problema nenhum, que foi essa segunda negação. Agora, Mateus fala que foi outra empregada, Marcos que foi a mesma empregada, Lucas fala que foi um homem, e João vai falar que foi uma pessoa, né? Ali alguém no meio da multidão de algumas pessoas ali que foi perguntado. E como é que a gente resolve isso? Existem várias explicações. A primeira explicação é que a narrativa simplesmente destoa porque foi contada por pessoas diferentes e essas pessoas tinham informações diferentes quando foram escrever. E nesse caso, se dá mais crédito, tá? Se dá mais crédito para Mateus e para João do que propriamente para Marcos e Lucas. E qual é a razão? A razão que Mateus e João foram testemunhas oculares dos eventos narrados. Qual é o problema disso? Mateus não estava lá. João estava, porque João vai narrar que tanto ele quanto Pedro foram lá. Então, João, sim. Por isso que o fato de Mateus ser um dos 12, junto com João, demonstra uma maior credibilidade, vamos dizer assim, naquilo que Mateus escreveu. Quando Marcos escreve inspirado por quem? Quem foi o apóstolo? Foi? O que foi, Fernanda? Fala de novo. Engole, engole, engole. Então vai cuspir tudo aí. Não. Pedro. Marcos, Pedro. Lucas, por Paulo. E Marcos sendo influenciado por Pedro, quem é que melhor poderia dizer o que de fato aconteceu? Pedro. Né? Então, a gente tem um certo probleminha aí. Tem uma outra tese
que, na verdade, em verdade, Pedro negou Jesus 6 vezes. 6 vezes. Porque aí eles vão falar que foi uma empregada, a outra empregada, depois tem um homem, tem o servo do Sinédrio, e depois tem um outro homem, e depois algumas pessoas. Então, você tem ali, deixa eu ver, acho que eu falei certo, né? Uma empregada, a mesma empregada, um homem, outro homem, o servo do Sinédrio e o outro que estava junto com as pessoas. Então, 6. Que, na verdade, então, Jesus foi negado 6 vezes. E aí, qual é o problema disso? O problema é que Jesus disse que Pedro negaria 3 vezes. Né? Então, depois da terceira negativa, o galo cantou, e aí Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha dito. O que Jesus tinha dito? Que assim que o galo cantasse, antes que o galo cantasse, negaria 3 vezes. Então, esse é o grande problema dessa tese aí. A outra tese vai dizer que, na verdade, as palavras utilizadas simplesmente contêm um erro de julgamento. Um erro de julgamento daqueles que narram a história. Sabe aquela questão do telefone sem fio? É mais ou menos isso. Então, foi simplesmente um erro simples de alguém que ouviu uma história e contou a história do jeito que ouviu. Tá? Simples assim, sem maiores explicações. Qual é o problema dessa hipótese? Onde é que fica a inspiração bíblica? Ou seja, pequenas gafanhotas, não se tem uma explicação razoável com relação à razão. Tem explicações possíveis, mas todas elas apresentam algum tipo de questionamento. Então, eu considero essa passagem aqui uma das mais complicadas para se fazer a harmonização de texto em função dessas divergências das narrativas. Tá bem? Aí você vai falar assim, mas e aí, Reginaldo? O que é verdade? Eu sei lá. Eu sei simplesmente uma coisa, que Jesus falou que Pedro ia negar 3 vezes e Pedro negou 3 vezes. Que o galo ia cantar e o galo cantou. Quem foi que perguntou para Pedro onde é que foi no lugar, né? Mais uma vez, se você olhar, apesar que esse desenho aqui não dá para ver, do templo aqui. Mas se você pegar uma foto do templo e ver ali a disposição, onde ficava o pórtico e onde ficava o pátio, são lugares muito próximos, na verdade. Então, como eles não poderiam entrar, aliás, perdão, do templo não, da casa de Caifás. Né? Você tinha a casa de Caifás, tinha o pátio da casa e tinha o pórtico ali de entrada da casa de Caifás. Então, você tem esse probleminha aí de narrativa nessa questão, tá certo? Tá certo, mas não tá, né? Assim, eu falei, só joguei a bomba, mas não respondi. Eu também não tenho obrigação de responder tudo, tá? Outros questionamentos. Aqui, no caso do relato da ressurreição. Então, vamos lá. Mais uma vez, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Quem foi ao túmulo? Vamos lá, Mateus. Agora vamos para o texto. Mateus 27. 27:61 vai dizer o seguinte: estavam ali, sentadas em frente ao túmulo, quem? Maria Madalena e a outra Maria.
Maria Madalena e a outra Maria. Aí você vai lá para o 28:1, está dizendo assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Então, essas mesmas Marias que estavam aqui um dia antes, no dia seguinte foram lá novamente. Tá? Então, quem foi lá? Duas Marias. O que Marcos vai dizer? Que estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Aí você vai lá para Marcos 15, 47. Ele vai falar do dia anterior também, das Marias que estavam lá. Então, Maria Madalena e Maria, mãe de José. Observaram onde ele foi posto, certo? Aí, no 16:1, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos. Então, olha só. 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José. 16:1, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. E agora? Por que Marcos mudou o nome do filho aqui? É a mesma Maria. Essa outra Maria que Mateus cita é essa Maria aqui, mãe de Tiago e mãe de José também. E quem era essa Maria? Aí entra a tese de que essa outra Maria seria a Maria, mãe de Jesus. A razão pela qual foi colocada aqui a outra Maria, né? Se deu ênfase a Maria Madalena e a outra Maria, é um mistério, porque Tiago e José eram um dos nomes dos filhos dos irmãos, dos meio-irmãos de Jesus, né? E estava ali também Salomé junto com ele. O que Lucas vai falar? Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas. Lucas 23. 23:55, que vai dizer o seguinte: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos. Que mulheres? Verso número 10. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, aqui nós vamos ver que vai acrescentando mulher, né? Mateus fala de 2, Marcos fala de 3, e Lucas fala das 3 e acrescenta mais algumas. Tá? Então, que mulheres eram essas que estavam lá na manhã próximo ao túmulo? Maria Madalena, aqui Joana, que Joana e Salomé eram a mesma pessoa, e Maria, mãe de Tiago. Tá? E as outras mulheres que tinham ido junto. E João vai falar somente de Maria Madalena. Né? Ele dá um destaque a Maria Madalena. E aí o fato, a razão pela qual João destaca Maria Madalena, eu vou dizer um pouquinho mais adiante. Então, tem contradição aqui? Nenhuma. Simplesmente, nós vemos que quantas mulheres estavam lá? Várias. Tá? Várias mulheres. Quem fala com as mulheres? Então, aqui nem precisa abrir, né, a Bíblia. Mateus e Marcos vai falar de um anjo. Lucas e João vai falar de 2 anjos. Então, Mateus e Marcos vai falar lá que lá tinha um anjo. E Lucas e João vai falar que tinha 2 anjos. Contradição? Também não, de forma nenhuma. Né? A destaque, se tinha 2, com certeza tinha 1. Não é? A quem Jesus aparece? Então, Mateus vai falar que aparece as 2 mulheres. Marcos vai falar que aparece a Maria Madalena. Lucas nem menciona Jesus aparecendo.
e João fala que foi a Maria Madalena também. Então, ele concorda aqui. Então, qual é a eventual contradição? Né? Exatamente no fato de com quem é que Jesus conversa. Aqui está falando das duas mulheres, quando elas estavam no caminho, aparece Jesus e fala ali com as duas. Marcos faz menção de Maria Madalena e João também faz menção de Maria Madalena. A sequência do relato, na narrativa bíblica, ela tem uma certa alteração também. Então, aqui Mateus tem a aparição dos anjos, o encontro com Jesus, a notícia aos discípulos e a ida para a Galiléia. Quando nós vemos Marcos, ele vai falar da aparição dos anjos, encontro com Jesus, notícia aos discípulos. Não fala da ida para a Galiléia, mas concorda aqui na sequência com Mateus. Lucas, a aparição dos anjos, notícia aos discípulos, e depois Pedro vai ao túmulo, e aí aqui não fala a respeito da aparição de Jesus. E João fala que foi feito primeiro a notícia a Pedro, depois Pedro e João vão ao túmulo, depois tem o encontro de Jesus com Maria Madalena, então na saída eles saem correndo ali, elas chegam no túmulo, aqui na narrativa de João, que dá a entender, quando você pega a sequência da narrativa. Elas chegam no túmulo, Maria Madalena chega lá no túmulo, não encontra nada, vai lá, avisa Pedro. Pedro vai correndo, Pedro e João vão correndo lá para o túmulo, e depois eles voltam, né, para contar para os demais. Nesse momento, Maria Madalena permanece por ali, Jesus aparece e fala com ela. E depois eles vão para Galiléia. Então, ocorre aqui uma aparente contradição na sequência dos eventos e uma aparente contradição para quem Jesus aparece, com quem Jesus fala. Tá? Então, o que nós entendemos dessa forma? A sequência da narrativa de João, ela está invertida. Tá? A sequência da narrativa de João está invertida. E qual seria, então, a sequência correta dos eventos colocada em ordem cronológica? Tá? A sequência dos eventos pós-ressurreição. Então, as mulheres vão até o sepulcro, e aqui tem as referências. As mulheres veem os anjos, e esses anjos lhes anunciam a ressurreição. Está aqui as referências. Jesus aparece às mulheres e fala com Maria Madalena. Está aqui as referências. As mulheres contam aos discípulos sobre o que havia ocorrido. Pedro e João vão até o túmulo, depois voltam para onde eles vieram, e aí os discípulos, enfim, então vão para a Galiléia. Tá certo? Menos de 1 minuto para encerrar. Vou ter que abrir uma nova sala. Gente, perguntas? Alguma pergunta? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa aqui? Perdão, a Fernanda conectou agora. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aqui? Pode falar. Não, Eunice? Não? Um outro detalhe aqui também que pode dar um pouco de discussão é a sequência das aparições de Jesus. Então, as aparições de Jesus são essas daqui. Tá? Primeiramente, então, ele apareceu a Maria Madalena e as outras mulheres, né? As referências estão aí. Logo em seguida, ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos 11 em Jerusalém, e só depois dessa aparição em Jerusalém é que eles vão para a Galiléia e Jesus aparece lá ao lado em Tiberíades, né, no lago de Tiberíades, a 7 dos discípulos. E depois, novamente, em Jerusalém, quando ele leva os discípulos ao Monte das Oliveiras, e ali ele ascende aos céus.
né, onde ocorre a ascensão aos céus no Monte das Oliveiras. Então essa é a sequência também das aparições de Jesus. Tá? Nem sempre é tão fácil de colocar esses eventos em ordem cronológica, porque eles não tiveram intenção, né? A gente está vendo isso desde a primeira aula, né? Eles não tiveram a intenção de colocar os eventos em ordem cronológica, simplesmente de narrar os fatos. Tá? Então, essas aparentes contradições que aparecem cronológicas, elas são facilmente solucionadas. É só você pegar e ir invertendo ali alguns versículos de posição que você tem uma narrativa uniforme. Tá? O grande problema de harmonização nem é cronológico. O grande problema de harmonização é quando existem divergências nas próprias narrativas, como nós vimos no caso da negação de Pedro, por exemplo. É um problema um pouco mais complicado de se resolver, né, em relação à harmonização de texto. Mas, como eu disse, nada que ofenda de forma grave o próprio texto bíblico. E uma última coisa que eu falei que eu queria conversar com vocês, na verdade, é que acontece durante a crucificação de Jesus. E o texto bíblico vai dizer que assim que Jesus expira, assim que Jesus morre, alguns eventos acontecem. Então, rochas se fendem, sepulcros se abrem, o véu do templo se rasga de alto a baixo, enfim, acontecem algumas coisas ali. E o texto vai dizer que muitos dos santos ressuscitaram e foram vistos ali pelas pessoas. E a pergunta é, quem são esses santos que ressuscitaram? Eram santos do Antigo Testamento? Eram pessoas que viveram naqueles dias? Eu tenho um vídeo, eu vou mandar para vocês também, explicando exatamente essa questão da ressurreição dessas pessoas, né? De quem eram, com base na exegese do texto. No Novo Testamento existem duas palavras para ressurreição. A primeira delas é egeiro e a segunda é anastasis. A primeira, egeiro, ela diz respeito, as duas falam de ressurreição, tá? Só que nem é a questão propriamente de tradução, é a questão de utilização dentro do texto. Então, a palavra egeiro, quando que ela é utilizada? É utilizada no contexto de retorno à própria vida. E quando se fala a respeito de ressurreição, utilizando a expressão anastasis, se fala a respeito da ressurreição de fato. Por exemplo, a ressurreição de Jesus, quando se fala de nova vida, quando se fala da ressurreição do corpo para a vida eterna. Então, se usa essa expressão anastasis. Então, por exemplo, ressurreição da filha da viúva da cidade de Naim. Qual é a palavra que aparece ali? Egeiro. A ressurreição de Lázaro. Qual que é a palavra que aparece? Egeiro. Ressurreição de Jesus. Qual é a palavra que aparece? Anastasis. Quando nós temos uma nova vida espiritual, né, o renascer, nascer de novo, qual é a palavra que está ali? Anastasis. Quando fala a respeito da nossa ressurreição futura, da volta de Jesus, qual é a palavra? Anastasis. Então, qual é a palavra que aparece aqui dessas pessoas que ressuscitam? Egeiro. Isso significa que elas retornaram à própria vida. Ou seja, fica meio esquisito dizer isso, mas elas morreram de novo. Elas tinham morrido, foram ressuscitados e voltaram a morrer para aguardar a ressurreição. Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas dizem que foi a ressurreição de pessoas, de santos do Antigo Testamento. E essas pessoas, junto com Jesus, fazem parte das primícias da ressurreição. Só o grande problema é que o texto bíblico em nenhum momento dá base para esse tipo de entendimento, que houve outras pessoas que ressuscitaram junto com Jesus. Então, Jesus não estava sozinho sendo as primícias. Existem outras pessoas também. Porque esses santos do Antigo Testamento já tinham sido consumidos há muito tempo, certo? Seus corpos já. Então, como é que ia voltar? Se você for voltar, seu esqueletinho juntasse ali, né?
e voltasse os esqueletinhos ali. Lógico que Deus tem poder para fazer de novo virar carne aquilo ali, né? Mas não é isso que aconteceu, tá? A palavra ali que é utilizada, muito provavelmente, então, são pessoas que viviam naqueles dias e acabaram ressuscitando e dando testemunho dessa ressurreição a outras pessoas, nesse momento. E, gente, é isso, né? Os assuntos que eu gostaria de abordar são esses. Eu não abordei na ordem cronológica que o livro traz, mas quis colocar apenas alguns pontos principais relacionados a isso. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Vocês podem usar o livro na prova? Podem. Mas eu acredito que só com a Bíblia já dá para responder a prova, tá? O que vocês acham mais fácil, consultar o livro ou a Bíblia? A Bíblia? Os slides. Os slides? Os slides você acha mais fácil? E a Bíblia. Porque na realidade a gente leu mais a Bíblia, né? Porque na realidade o livro eu li a hora de fazer as autoatividades, mas nem tudo também, alguma coisa só. Aliás, assim, ó, vocês me perdoem não ter usado tanto o livro assim, mas assim, o livro ele traz muita narrativa, a narrativa, né? Ó, aconteceu isso, depois aquilo, depois isso. Beleza, eu acho bacana. Você tem um material aí para pesquisa, né? O que aconteceu antes aqui? Deixa eu ver, tá aqui, né? Mas o principal, penso eu, é a interpretação do texto em si, né? Você compreender o texto, não simplesmente saber em que ordem que aconteceu o texto. O livro traz algumas vezes algumas explicações, mas ele concentra mais na cronologia, né? Você falou nisso, mas perdão? Eu acho assim, essas matérias que nós estamos tendo agora, essas 3, né? Eu acho que foi muito gostoso. Assim, é lógico, a gente tem dificuldade, às vezes, em algumas coisas, mas eu acho que isso daí faz parte, a gente vai aprendendo a cada dia, né? E é a Bíblia, acho que todas as matérias, a gente está lendo muito a Bíblia, eu acho que, para mim, essas matérias chegou no ponto da teologia que eu queria, entendeu? Tipo assim, para mim tá o máximo. Não, assim, é lógico, a gente não... Eu sei que nunca nós vamos aprender tudo, né? Porque a gente vai aprender a cada dia. Sim. Mas, assim, eu acho que essas matérias, para mim, chegou no que é mesmo a teologia que eu esperava. Pelo menos eu. Mas normalmente quando a gente começa a fazer teologia, o que a gente quer é entender melhor a Bíblia. E como é que você entende melhor a Bíblia? Lendo a Bíblia, né? Então, essas matérias, elas são gostosas, embora eu compreenda, assim, que o tempo que a gente tem ainda é curto, porque se vocês viram, a gente pulou bastante coisa. Imagina que nós, em 12 aulas, nós estudamos os 4 evangelhos, nós estudamos a vida inteira de Jesus em 12 aulas, né? Basicamente aí 3 meses, né? 3 meses de aula. Então é pouco, eu acho, né? Se você fosse concentrar mais nas passagens, né? Tem coisas que a gente falou mais rápido, tem coisas que a gente deteve um pouco mais de tempo, e é o que você falou, a gente vai continuar com dúvida, né? E vão surgindo novas dúvidas. À medida que a gente vai lendo, você vai tendo uma compreensão, mas pelo menos... Porque tem me ajudado bastante. Pode falar, perdão. O que tem me ajudado bastante também, que eu acho assim que está dando para acompanhar bem legal também, é a escola bíblica de domingo, né? Daquela que vocês fazem. Então, eu tenho lido, eu vejo que tem batido bastante coisa para nossas aulas, assim. Que bom, então, né? Quando eu não trato no domingo que eu não estou trabalhando, né? Eu ouço a escola bíblica do rádio. Que bom, né? Que bom que tá batendo, né? O duro é quando começar a destoar as coisas aí. Sim, e ajuda, né? Ajuda porque, assim, muita coisa que às vezes você não falou, de alguma coisa que você não discutiu aqui na aula, você discute lá. Então, a gente vai, assim, vai ligando, né? Eu acho que a gente vai abrindo entendimento.
Sim, é como eu disse, né? À medida que a gente vai lendo, você vai tendo cada vez mais um entendimento em relação ao texto. Quanto mais você lê, mais entendimento você tem. E pelo menos assim, lógico, dá para dizer que vocês lembram de 100% de tudo que a gente falou desde o começo? Lógico que não, né? Eu sei que não dá. Isso aí é com o tempo só, é como eu falei, né? Você vai ler, reler, estudar, reestudar, e aí vai se tornando mais claro assim. Mas, pelo menos, se tem um norte, né? Tem um material de consulta, tem um material para pesquisar, quando precisar de alguma coisa nessa linha, né? Vocês já não estão mais crus ou cruas, né? Alguns pontos aí de discussão, talvez vocês não saibam explicar. Por exemplo, por que tem essa divergência aqui, né, nesse texto para esse texto? Talvez na hora, opa, peraí, eu lembro, mas não vou conseguir explicar agora. Mas você já não é novata no assunto, né? Você já ouviu falar. Fala, não, realmente tem uma explicação, eu sei que tem, eu vou procurar e vou te responder, né? Já não dá mais pego de surpresa. Já ouviu falar a respeito desse assunto, né? O que mais, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Hoje a nossa aula foi um pouquinho mais curta. Vocês querem dar um intervalo? Foi um pouquinho mais curta. Mas em relação, voltando a falar em relação à prova, né? Eu vou tentar dificultar o máximo que eu puder, tá? Tô brincando. Não fiquem preocupados, fiquem tranquilos, porque assim, é como eu disse, né? Nós vamos analisar tendo o texto, né? Algumas questões, eu acredito, todas elas eu vou trazer alguma referência bíblica. Mas algumas delas talvez você nem precise abrir a Bíblia para responder. É que, né, para tirar a dúvida, às vezes abre lá só para falar, eu acho que é essa aqui, mas eu vou abrir só para ver se é. Mas algumas, com certeza, vocês vão responder sem necessitar abrir a Bíblia, mas está liberado, tá? Eu disse que está liberado, inclusive, o livro. Vou avisar a Silvia depois, né, para não ter nenhum problema. O Wesley também. O Wesley, acho que não voltou ainda, né? Já voltou? Volta terça-feira. Terça-feira? Então ele vai estar aplicando as provas ali também. Então já vou avisar eles também que é possível, né? Embora se vocês usarem a Bíblia, já é suficiente, tá? Vocês já vão conseguir fazer a prova. Tudo bem? Então é isso, gente. Eunice, você ia falar alguma coisa, Mayara? Pode falar. Então, Reginaldo, eu acho que você não viu a mensagem, que ficou faltando o slide 8 e 9 para mandar lá no grupo. 8 e 9 eu não mandei? Eu, pelo menos, não vi lá no grupo. Eu fui dar uma confirmada para fazer a autoatividade, eu não achei. 8 e 9. Deixa eu anotar aqui que eu vou mandar, senão depois eu esqueço. Aí eu não vi mesmo, viu? Me perdoe. Vocês mandaram quando? Eu acho que eu mandei na terça. Não, nem eu lembro quando eu mandei. Perdão, eu não vi mesmo. Não, imagina. Mas pode deixar, eu mando hoje ainda. Tá bom? O que mais? Quer falar, Fernanda? Você abriu o microfone? Quem abre o microfone para mim quer falar. Tô com medo dessa prova que tem consulta, hein? É nada, eu só queria agradecer aquela tabela que você mandou, que ajuda bastante para a leitura agora dos evangelhos, porque eu mesmo gosto de ler cronologicamente, eu fico meio perdida para ler. Aí eu
fiquei apaixonada. Até deu que linda! Para ler. Muito obrigada. Nada, eu até tinha esquecido de comentar, perguntar se vocês tinham visto, né? Tinham recebido ou não. Mas facilita, né? Você tem isso no livro, mas no livro fica meio complicado de você, né, associar ali. Ele não está na direção ali do número, né? Então, ali na tabela fica mais fácil, né? Tomara que facilite mesmo. Então é isso, gente. Eunice, você que é aniversariante do dia de ontem, Sim. Eunice, desculpa, antes de falar isso, eu tive uma notícia de que uma enfermeira morreu de Covid. Você conhece? Tá sabendo? Aqui em Araras? É. Sabendo, não. Não? Bom, na verdade eu não vi que era daqui de Araras. É que sabe a Natanaelen, Sei. da igreja, que é enfermeira, ela falou Sim. assim que uma colega de profissão, né, que a enfermagem estava de luto, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi uma moça de outra cidade, eu acho que não é daqui. Ah, tá. É porque ela tá ligada também a Campinas, né? Ela faz pós-graduação na Unicamp, eu acho. Uhum. Ah, então pode A ser de lá. Natanael. Pode ser de lá. Acho que deve ser de lá, porque daqui. Não, graças a Deus aqui tá. Amém. Bom, Eunice, então agora sim, você como aniversário do dia de ontem, faz a oração para encerrar nossa aula. Amém. Meu Deus e meu Pai, Senhor Santo, Senhor querido, Deus, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, por mais um livro, Senhor, nós estamos terminando, aprendemos muito, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti, sem o Teu Espírito Santo, nada nós poderíamos, ó Pai. Então eu te louvo, eu te glorifico por cada dia, por cada aula que tivemos, ó Deus. E também, Senhor, te peço pelo nosso professor, ó Deus, que o Senhor coloque suas mãos sobre a vida dele e que a cada dia mais o teu Espírito esteja sobre a vida dele, Senhor, pois ele tem, Senhor, se disponibilizado, ó Pai, para ensinar a tua palavra, ó Deus, porque o Senhor sabe que nós, não somente nós que estamos aqui nessa sala, Senhor, mas que tantas pessoas, Senhor, necessitam aprender de Ti, ó Deus, porque muitos têm errado, ó Deus, por falta desse conhecimento, meu Pai. Então, que o Senhor venha despertar mais pessoas também, Senhor querido, para estar, ó Deus, junto conosco, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e que a cada dia mais nós, Pai querido. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor nos conceda uma boa noite, ó Deus, de sono, de descanso, e que amanhã nós possamos ter um dia abençoado na tua presença, meu Pai, e que o Senhor continue, Senhor, nos dando forças, ó Pai, para estarmos até o fim desse curso, ó Deus, porque sabemos que não é fácil, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe. Obrigado pela audiência e pela paciência. Deixa eu perguntar. É. Deixa eu perguntar. Depois das férias, o senhor vai dar aula pra gente? Então, eu não sei exatamente qual é a programação, a escala. Eu não sei dizer. Se eu vou dar, que eu vou dar aula, eu vou. Agora, eu não sei se no primeiro, segundo ou no terceiro, aí eu já não sei dizer. Mas que eu vou dar aula, eu vou. Agora, não sei que matéria. Vai dar aula pra gente. Mas eu vou estar por aqui, sim.
né? Vocês não vão se ver livre tão cedo de mim, não. Tá bom, gente? Graças a Deus. Obrigado, viu? Deus Eu te abençoe. encontro aos domingos. É isso. Deus abençoe, fiquem na paz. Mas domingo onde? Eu ouço a escola bíblica aos domingos de manhã, quando eu não vou trabalhar. Ah, tá bom. Eu falo até uma de vez em quando. É que eu falei amém, mas aonde? Te encontro domingo? Na Aonde escola será? bíblica. Na escola bíblica. Tá certo. No ar. Tá bom, gente. Ó, Deus abençoe, fiquem na paz, viu? E qualquer dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa, né, relacionada ou não com a matéria, eu fico à disposição, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe. E bye bye. É do pastor, bye bye. É bem fortão. Parem.